Então, boa noite. Coloquei aqui esse título Projeto Solidário, porque uma das coisas importantes na vida social é a solidariedade. Vocês não acham? Sim. O povo brasileiro é solidário? Muitos não. Eu acho engraçado o povo brasileiro ser solidário mais na tragédia do que no dia a dia. Sim. Por que só na tragédia? Porque eles gostam de ver a tristeza dos outros. Porque se tragédia por tragédia, os outros países também são solidários quando acontecem tragédias. Então, essa pecha de o povo brasileiro é solidário, para mim não cola muito. O ser humano pratica a solidariedade, uma herança ancestral também. E a solidariedade, eu penso que seja um projeto de vida importante, principalmente para nós ricos. Nós somos ricos? Saúde. Saúde, sim. Mas nós, trabalhadores, nós nos tornamos cada vez menos solidários porque nosso estilo de vida e de trabalho nos separa. Antigamente, nós trabalhávamos durante anos na mesma fábrica. Meus tios trabalhavam anos nos mesmos lugares. O padeiro na mesma padaria. Então aquilo que gerava uma solidariedade. Aquela solidariedade fazia com que as classes sociais, os grupos sociais se unissem numa greve. Greve cola hoje? Não. Por quê? Porque nós é estamos fragmentados. Por exemplo, como trabalhamos hoje? Antigamente, trabalhávamos mais solidariamente nos mesmos lugares. Hoje, trabalhamos muito mais isolados no nosso smartphone. Esse tipo de trabalho, onde nós saímos da fábrica e fomos para a cidade, dispersos, nos dispersou em muitas coisas, em quase tudo. Aí as pessoas, quando veem um lugar onde elas podem se reunir, aí elas correm para lá. Por isso o sucesso das igrejas evangélicas. Porque elas são núcleos do que restou daquilo que tínhamos no passado como comunidades que se frequentavam. Mas até as igrejas evangélicas, as pessoas antigamente se convertiam mais, hoje elas aderem, né? Antigamente, você chegava numa igreja tradicional, eu fiz parte de igrejas tradicionais, de igrejas neopentecostais, de grupos mistos, enfim, eu viajei. Aí, em alguns lugares, nas igrejas mais tradicionais que eu participei, quando o pastor perguntava, quantos irmãos aqui estão aqui há mais de 10 anos? Uma grande maioria. Hoje em dia, quando o pastor pergunta, quantos estão aqui há mais de 10 anos? A minoria. Nas igrejas neopentecostais, talvez algumas, mas as pessoas frequentam menos os mesmos lugares por muitos anos. Então, nós nos frequentamos menos com essa frequência nos clubes. A gente ia nos mesmos bailes sempre, antigamente, nos mesmos clubes. Os bailes hoje surgem e somem. Não tem mais o baile do Rio Samba, não tem. Não tem mais o baile. A gente tinha um estilo de vida. As peladas no final de semana foram sendo ocupadas por os campos de várzea, né? Sim. Por especulações imobiliárias, por condomínios. Os jogadores de futebol eram descobertos aonde? Na várzea. Hoje em dia as várzeas estão ocupadas por condomínios. Então, a nossa vida moderna é uma vida que tem uma infraestrutura que propicia menos o que nós chamamos de solidariedade. Então, a solidariedade é um desafio. E vou dizer uma coisa para vocês aqui, se alguém não concordar, pode falar, está amarrado, Satanás. A solidariedade, na minha opinião, é mais importante que o amor. Está amarrado. Mentira. Sabe por quê? Por quê? Gente, o amor não resolve nada no mundo. Claro que Depende da pessoa.
O amor é seletivo. Ah, A solidariedade é inclusiva. Você ama teu filho, não ama? que? Não ama? Da mesma maneira que vocês amam os outros seres humanos? Não. O amor é seletivo. Não, eu posso no meu gato. É, o teu gato. Eu amo a minha esposa. Entendeu? Eu amo a minha esposa. As outras eu só amo. E volto para o lugar. Então, o que acontece? O amor, ele é seletivo. A gente seleciona, o amor ele classifica. A solidariedade, sim, ela pode mudar muita coisa no nosso mundo. O amor não. O mundo está, cada dia que passa, existem mais, cada dia que passa, a renda das famílias se concentra cada vez em menos pessoas, a renda, ou seja, a distribuição de renda é cada vez mais desigual, no mundo todo, desde a década de 70 principalmente. A gente está com tecnologia e trabalha mais hoje do que antes. E ganha menos, em média. E outra, sem direito trabalhista, como nós tínhamos no passado. Principalmente nos países da Europa também. Então, por isso é que os europeus estão preocupados com a chegada do imigrante, porque ele entende que o imigrante vai chegar e vai ocupar a aposentadoria deles, enfim, estão sabendo. Então, esse projeto solidariedade, esse projeto solitário, eu acho muito importante, principalmente para nós, trabalhadores, né, assalariados ou autônomos. Por quê? Porque a gente vai precisar cada vez mais da solidariedade para a gente ter uma vida razoável. Sabe por quê, gente? A nossa vida pessoal melhora se a vida da população melhora. Sabia disso? Você tem uma lojinha. Você quer vender, não quer? Mas e se a renda das famílias não aumentar? Você vai vender? Vai falir. Então, olha a importância da gente pensar na solidariedade. Na gente lutar para que o outro tenha mais. Mas o brasileiro tem um problema. Ele fica triste quando o outro começa a ganhar mais. O cara troca de carro, o brasileiro às vezes fica aborrecido. Mas por quê? Era para ele torcer para que a maioria das pessoas estivessem trocando de carro, indo para a Disney, porque isso significa que se o padrão de vida da maioria está melhorando, o nosso vai melhorar também. Por quê? Por isso que, apesar dos pesares, das minhas críticas também, eu gosto desse projeto, deste governo, porque esse governo entende que o desenvolvimento do país deve ser com o consumo das famílias. O Paulo Guedes, o ministro da Economia anterior, ele ficou aborrecido, porque ele falou que até empregada doméstica está indo para a Disney. O governo anterior falou isso. O ministro falou assim, até empregada doméstica está indo para a Disney, ele estava aborrecido. Então por que ele estava aborrecido? Sabe o que ele falou? O ministro da Economia do governo anterior, ele falou assim, até meu porteiro, o filho dele, falou que entrou na faculdade, mas não é bom. É ruim ou bom? É ótimo. Para o ministro da Economia do governo anterior, isso é ruim. Por quê? Porque nem todo mundo entende que a melhoria de todos é bom para todos. Agora, existe um tipo de rico, aí entra o projeto Solidariedade, é importante para a gente. O rico, que é rico mesmo, tanto faz se está na tragédia ou não. Ele lucra. Na pandemia, o pobre ficou mais pobre, e o rico? E por quê? Você explica isso? O pobre ficou mais pobre. O pobre ficou mais pobre, por quê? Porque o mundo entrou numa crise. Mas, se você entra numa crise de saúde no mundo, tá?
Como a Covid. Aí, por exemplo, aí eu tenho uma empresa que vende esparadrapo. Esparadrapo. Essa empresa que vende esparadrapo tem ações no mercado financeiro. Se eu estou numa crise de saúde, o que vai acontecer com as ações dessa empresa? Vai subir. O rico bota dinheiro aqui e fica rico. Ele não precisa do que nós precisamos, que é a solidariedade. Porque o rico lucra, fica rico na crise e eu vou te dizer mais, ele enriquece mais ainda na crise. Que é onde o povo fica mais desesperado e compra mais. Exatamente. Come mais. Por exemplo, quando o país entra em crise, as pessoas começam a adoecer psicologicamente e fisicamente. O número de farmácia aumenta ou diminui? Mas por quê? É louco aí. Aí, se uma rede de farmácia tem ações no mercado, é só o rico colocar a fortuna dele aqui e ele fica rico. Entendeu? Então, gente, isso aqui é muito importante para a gente, esse projeto de solidariedade. Por quê? Porque a gente só consegue vislumbrar um mundo melhor com o consumo, com a melhoria de todos. Mas quando a gente entende isso tão pouco, que quando você consome algumas coisas a mais, tem gente que passa a virar a cara para você. Vou contar uma história para vocês, vocês não vão. Olha só que coisa absurda. Aconteceu comigo. Eu gosto muito de viajar. Gosto muito. Nós uma vez estávamos na sala de professores e nós estávamos conversando sobre viagens. Aí todo mundo falou, eu falei, eu fui não sei o que, eu fui na Itália. Aí teve um professor que falou assim, eu tenho parente lá e nunca fui, desse dia pra cá ele nunca mais foi comigo. Eu acho que mais do que inveja, isso é absurdo. Porque inveja eu também tenho. Eu também sou invejoso, eu tenho inveja de alguma coisa. Sabe de que eu tenho inveja? Dos caras que são best-seller. O cara não tem direito de ser best-seller, eu não sei. Vender milhões de livros. Então, eu tenho inveja dos caras que eu estou escrevendo o meu. Um dia eu vou ser ou best-seller ou uma besta-seller. Qual o nome? O nome do meu livro, vou dar um spoiler aqui, mas não vou falar o nome dele não, mas o meu livro vai ser sobre a loucura, a nova loucura. Estou falando sobre a nova loucura, né? A loucura tinha um perfil e ela mudou. Por exemplo, antigamente, o louco enlouquecia porque ele não se adaptava à sociedade. O louco de hoje enlouquece porque a sociedade, ele quer que a sociedade seja ele. Esse é o louco de hoje. Mudou a loucura. Antigamente você tinha um lugar do louco, o hospício. Então você dizia que ele é louco porque ele está no hospício, então vamos botar ele lá. Com o fim dos hospícios, o louco foi espalhado. Então, hoje em dia é difícil você dizer quem é louco e quem não é. Por quê? Porque a loucura se diluiu na vida social. Então, meu livro vai ser sobre isso. E vocês comprem! Com certeza. Senão eu vou reprovar, hein? Se é sobre loucura, nós vamos comprar. Então, vamos escrever um pouquinho. Vamos. Só um pouquinho, só um pouquinho.